Um alienígena me ensinou as 5 leis da existência e eu não estou zoando. E nesse vídeo eu vou te mostrar uma por uma, com detalhes. Olá, Derivação do Infinito, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Infinitando. E quando eu falo de um alienígena, eu não quero dizer que um ET desceu da nave, virou pra mim e disse: Edu, essas são as 5 leis da existência. Agora eu quero que você vá lá e faça um vídeo contando pra todo mundo. Na verdade, eu tô falando do Bashar, que é um ser alienígena que conversa conosco através de um médium lá dos Estados Unidos chamado Daryl Anka. O Bashar tem sido canalizado há 40 anos por esse médium e ele explica que ele usa o Daryl como um telefone vibracional, facilitando para que ele possa transmitir informações para nossa civilização sem causar um choque energético que fosse nos prejudicar. Uma vez que a nossa energia é tão diferente da deles, um contato físico sem preparo adequado poderia nos fazer mais mal do que bem. Nessas transmissões ele fala sobre a civilização dele, sobre o cosmos, sobre a visão deles envolvendo a vida e a espiritualidade. E o principal ensinamento do Bashar é que nós já temos tudo o que nós precisamos dentro de nós para co-criar a realidade mais incrível possível nas nossas vidas. Mas, para isso, precisamos entender como funcionam os mecanismos que regem o nosso universo, para usarmos esses mecanismos ao nosso favor. Inclusive, já foram feitos testes científicos no cérebro do Daryl Anka, enquanto ele canalizava o Bashar, para entender melhor o que acontecia no cérebro dele durante as canalizações. E nessas medições, o resultado saiu que o cérebro dele entra num estado muito diferente do que um ser humano vivendo a sua vida no cotidiano. Claro que isso não dá para provar que o Bashar é um ET, mas dá para afirmar que o Daryl está em um estado de transe profundo, com alterações nítidas das ondas cerebrais quando ele está canalizando o Bashar. Quando eu primeiro conheci o Bashar, eu senti uma conexão imediata com a forma que ele falava e explicava suas ideias. E foi por isso que eu já passei mais de 100 horas estudando as transmissões dele, outras centenas ensinando para outras pessoas, alunos, mentorados, e outras incontáveis colocando à prova na minha própria vida pessoal. E foi aplicando principalmente os ensinamentos do Bashar que eu mudei de um moleque inseguro, tendo crises existenciais, para um ser humano mais consciente de si e mais alinhado com seu propósito de vida. Aliás, eu tô sempre compartilhando esses conhecimentos na minha lista VIP, então caso você não esteja lá, você está perdendo uma oportunidade valiosa de expansão da consciência. Se inscreva pelo link da descrição. Agora que você já conheceu o Bashar, vamos para as leis. Então, antes de eu te introduzir as leis, eu quero te trazer um contexto aqui da perspectiva do todo que o Bashar traz, que é que ele explica que assim, tudo, todas as experiências são uma extensão de um único ser, que é um ser infinito, que a gente pode chamar de todo, a gente pode chamar de Deus, a gente pode chamar de tudo que existe, a gente pode chamar de fonte criadora. E aí esse ser, por ele ser infinito, ele vai criar então infinitas extensões dele mesmo, para poder ter infinitas experiências de realidade. Eu não vou aprofundar na reflexão filosófica sobre isso e metafísica nesse vídeo, mas o ponto que eu tô te mostrando isso é só para você poder compreender o conceito de dimensões, tá? Existem infinitas extensões da fonte criadora. Inclusive tem eu numa dessas extensões aqui, ó. Isso aqui é só um exemplo, tá, gente? Se fosse para desenhar num quadro, todas as extensões da fonte criadora não caberia em quadro nenhum, e nem num quadro 2D, e não teria como, provavelmente porque é infinito, né? Esse aqui é só conceitual. Então, uma das experiências aqui, por exemplo, sou eu, outra é você aqui, e outra é o papagaio da época dos dinossauros, que eu apelidei ele como papagaio dinossauro. O que o Bashar nos traz tem várias dimensões, porque tudo é uma extensão da fonte criadora, então são várias dimensões da mesma coisa. Então, por exemplo, tem a dimensão do sonho, a dimensão física, a dimensão espiritual e outras que a gente não faz nem ideia. Nesse momento que você está assistindo esse vídeo, você está conectado forte com a dimensão física. Mas poderíamos dizer que essa parte aqui, ó, poderia estar na dimensão espiritual. Essa daqui poderia estar na dimensão espiritual. E essa daqui poderia ser uma experiência de uma dimensão que a gente não conhece. Tem eu, tem você, tem o papagaio dinossauro, infinitas realidades físicas, infinitas realidades não físicas e infinitas realidades paralelas de dimensões para além da nossa compreensão atual. Então, quando eu estou falando de leis da existência aqui, por isso que eu trouxe essa analogia, esse desenho, eu não estou falando de leis tipo a gravidade, porque a gravidade ela fala da realidade física, desse universo que a gente está, né? Que podem ter realidades físicas de outros universos que não tem nem gravidade. Eu estou referindo a leis que em todas as dimensões, em todas as realidades do infinito vão estar presentes. Elas vão continuar, é como se fosse a estrutura fundamental da própria criação, da própria existência. São leis com L maiúsculo, se você preferir chamar assim. A gravidade, quando a gente está sonhando que a gente está voando, naquela dimensão não tem, então não se aplica. Então essas leis, independente da realidade que você esteja,
da dimensão que você esteja, nunca mudam. Espero que tenha ficado claro esse ponto. Seria uma diferença parecida das leis de trânsito do Brasil e a gravidade. As leis de trânsito do Brasil só se aplicam ao Brasil, mas se você for para a Inglaterra, as leis de trânsito são outras. E ainda assim, essas leis podem mudar um dia, mas a gravidade não é afetada pelas leis de trânsito, pelo menos nessa dimensão aqui. Então, as leis que eu vou te apresentar aqui servem para 3 coisas principais. A primeira é você expandir a sua consciência sobre a verdadeira natureza da realidade e entender melhor como o universo funciona, ou pelo menos os pontos de vista sobre isso que mais fizeram sentido para mim, depois de estudar filosofia, psicologia, metafísica. Isso daqui explodiu minha cabeça demais. Segunda coisa, para você poder ter uma base estável para se apoiar. Sempre que as coisas mudarem na sua vida, essas leis vão continuar ali, sem mudar. Isso vai te deixar mais centrado. E a terceira coisa é para você poder entender melhor como você funciona e como co-criar uma vida melhor. Então hoje a gente vai falar das 5 leis, começando agora pela primeira. A primeira lei da existência. Você existe e você não pode mudar isso. Uma forma mais fácil de você entender isso é uma analogia do sonho e do sonhador. Pensa que no sonho você pode ser uma criança, pode ser um adulto, pode ser um papagaio dinossáurico. No sonho, tudo pode mudar. O ponto de vista pode mudar. A única coisa que não muda é que esse sonho está sendo sonhado por você, o sonhador. E mesmo quando você acorda e a história some, você não some junto. Muda a experiência, mas não o fato de você existir. Segundo Bashar, isso se aplica também para depois da morte física. Mesmo com o corpo morrendo, você segue existindo. O que muda é a forma da sua experiência, mas você continua sendo o experienciador da experiência. Ou seja, mesmo quando muda o conteúdo da experiência, você sempre vai ser o eu da experiência, o sonhador. Você é agora e será sempre. Você existe. Segunda lei da existência, e agora vai explodir mais ainda na tua cabeça. O todo é o um e o um é o todo. Não tem como mudar isso também. Um exemplo simples para você poder entender é do oceano e das ondas. Então assim, o oceano nesse caso é como se ele fosse o todo, é tudo que existe. Todos os seres, todas as partes da existência, tudo que existe é o oceano. E as ondas são as partes do todo. Então cada onda, ela parece separada, porque ela tem um formato que é só dela. Mas ao mesmo tempo, ela é o próprio oceano em movimento. E o oceano, por sua vez, só existe como oceano porque ele é a soma das todas as ondas e dos fluxos de água que tem nele. E aí isso nos leva a um paradoxo muito interessante. Mesmo quando achamos que estamos sozinhos e separados, essa sensação de separação ainda é o oceano acontecendo. Ou seja, ainda é o todo que está acontecendo. Múltiplas partes formam o todo, e o todo forma todas as infinitas partes que existem. Por exemplo, essa camisa, esse tecido ele é composto por vários fios de tecido que existem separadamente. Então podemos dizer que eu estou segurando vários fios unidos, ou eu posso dizer que eu estou segurando um tecido só. Esse é o paradoxo do infinito. Tudo que existe. Eu, você, o papagaio lá, tudo é parte do um, da fonte criadora. De uma coisa só, de uma existência só. O um está em todas as partes de tudo que existe. E isso me lembra algo familiar. Você já ouviu falar de um Deus que é onisciente, onipotente e onipresente? Ou seja, que sabe de tudo, que tem consciência de tudo, que tem poder infinito e que está em todos os lugares? O que eu quero te apontar aqui é que esse conceito religioso não está falando de um Deus severo, mas do próprio um, que é tudo e que está em tudo que existe. Então imagina que ao invés de você ser a criação de Deus, que em certo sentido você também é, mas pensa agora que você é tipo um dedão de Deus. Um dedão. Você não é separado. Na verdade, você é parte desse ser maior como um todo. E aí, se a gente for refletir ainda mais, podemos perceber que até mesmo as experiências de desconexão estão conectadas. Por exemplo, seres que estão num umbral, sofrendo ali como se estivesse num inferno. Ou pessoas que encarnaram na Idade Média e em épocas trevosas da humanidade em geral, onde haviam guerras muito pesadas, doenças muito mais alastradas, quando se sentiam profundamente desconectadas e às vezes até mesmo abandonadas por Deus. Ou até mesmo na nossa própria época, pessoas que crescem em lugares desfavorecidos e sofrem situações muito tenebrosas, até mesmo em outros países, às vezes situações de guerra. Todas essas experiências de desconexão, mesmo elas sendo experiências que envolvem muito sofrimento e sensação profunda de desconexão, e mesmo sendo importante a gente fazer o que a gente pode para poder contribuir para que tudo isso mude no nosso mundo atual, também todas as experiências, inclusive as de sofrimento, fazem parte do quadro maior de tudo que existe, ou seja, estão conectadas com o todo. Então lembre-se que sempre que você se sentir desconectado do todo,
que isso é apenas uma ilusão da sua percepção, porque não tem como você não fazer parte. Da mesma forma que as ondas não existem separadas do oceano. Só de lembrar disso já facilita com que você relaxe um pouco essa crença e se permita acessar um pouco mais da sua conexão e do apoio do seu eu superior. Se você quiser saber mais sobre como acessar o apoio do seu eu superior, eu recomendo você assistir esse vídeo aqui. Terceira lei: tudo existe aqui e agora. Isso também nunca vai mudar. Então, agora o bagulho vai ficar louco. Presta bem atenção. Se precisar, pausa o vídeo e volta para escutar de novo, porque essa parte pode bugar o seu cérebro, mas também pode expandir muito a sua consciência. Vamos lá, pensa comigo. Para o todo, tudo que existe acontece ao mesmo tempo. Então, todas as infinitas possibilidades do infinito estão todas acontecendo agora. É como se o todo estivesse olhando para todas as possibilidades ao mesmo tempo, como se estivesse numa tela infinita, assim. Tanto a possibilidade de experiências na Idade Média, quanto a possibilidade da vida em Marte, quanto a possibilidade de você assistindo esse vídeo agora. E todas as infinitas possibilidades imagináveis e inimagináveis de seres de outras galáxias, de outros universos paralelos, do infinito mesmo, das bactérias no solo, das borboletas, de seres que a gente não conhece, talvez nunca vá conhecer enquanto humanidade. Todas essas infinitas possibilidades, tudo acontecendo ao mesmo tempo, para o todo. É quase como se ele fosse um supercomputador quântico simulando infinitos universos ao mesmo tempo, enquanto ele está consciente e sentindo todos eles. Então, uma dessas infinitas possibilidades é a sua vida agora, assistindo esse vídeo. Nós, quando vamos observar a nossa experiência aqui, até nesse vídeo, ele tem tempo. Ainda vão ter partes do vídeo que vão se revelar daqui a pouco. Você pode ver até mesmo a duração do vídeo agora. Os minutos que passaram, você sabe que vão passar alguns outros minutos. Então, para você, ele não tá acontecendo tudo ao mesmo tempo, da mesma forma que é pro todo, nessa perspectiva mais ampla, né, do todo vivendo ali na sua experiência de ser o todo. Então, o que acontece é que nós, nessa dimensão física aqui, nós temos a experiência de que o tempo é algo linear, que aconteceu algo antes de agora e que vai acontecer algo depois de agora. A gente até criou relógios para diferenciar um momento do outro, de tão forte que é a nossa experiência do tempo ser linear. Então entenda assim, nesse nível aqui, na matéria, o tempo se manifesta de uma forma linear mesmo, tá? Porque faz parte dessa experiência a gente ter isso que a gente chama de tempo, duração, processo, transformação. Mas se você observar bem, tudo que acontece, até mesmo nessa dimensão, só acontece no agora. O que você chama hoje de passado, né? Você fala, aconteceu ontem isso. Aconteceu um ano atrás. No momento que você experienciou isso, aquele momento era o seu agora. Você só experiencia as coisas no agora. Não tem outro lugar para você experienciar as coisas. Mesma coisa com o futuro. A gente imagina um tal futuro, mas sempre que a gente vivencia o tal futuro, a gente vivencia ele como agora. Então, o agora é o único momento que existe. E isso que a gente chama de tempo é apenas uma construção que a nossa alma, o nosso ser maior, criou para poder ter essa experiência física onde as coisas acontecem uma depois da outra. Então, é por isso que muitas pessoas, muitas linhas falam que o tempo é uma ilusão. Não é no sentido de que a experiência do tempo não é real, a gente vive o tempo de uma forma linear aqui mesmo. Mas se você observa bem mesmo, tu começa a perceber que ele é uma criação, ele é uma invenção, ele é uma ilusão, porque só existe um momento, só existe o agora. Então daí é meio como se a gente pegasse o eterno agora e aí subdivide ele de uma forma na nossa consciência onde faz parecer com que são vários momentos. Mas na verdade é só um momento só. Então é quase como se o nosso ser maior, o todo, né, o tudo que existe, tivesse meio de saco cheio de viver tudo ao mesmo tempo e ele criou um pouquinho mais de tempo para poder pensar e para poder conhecer a si mesmo. E aí ele foi lá e criou um universo com 4 bilhões de anos. Então, aqui nessa dimensão, parece que a gente vive vários momentos diferentes, mas na verdade, nós estamos sempre vivendo o mesmo momento, mas sempre de uma perspectiva diferente, como eu acabei de falar. Então, para simplificar, porque eu sei que esse conceito aqui buga na nossa cabeça, imagina um diamante, tá? Imagina um diamante assim com vários lados. Esse diamante, então, ele é o aqui e agora. Daí você olha um lado do diamante e você consegue ver a experiência de você nascendo. Você olha, vira esse diamante para outro lado e você consegue ver a experiência de você morrendo. E daí você vira para outro lado e você consegue ver a experiência do seu aniversário de 27 anos. E aí você vira de novo, você vê essa experiência da sua primeira viagem sozinho que você fez, sozinha. Enfim, você consegue ver as suas experiências aqui. A primeira experiência de você se apaixonando pela primeira vez. E assim vai. Com todas as experiências que você já viveu. É um cristal grande, com várias facetas. Cada experiência está num lado diferente desse diamante, desse cristal. Mas todas elas são parte do diamante, que é o aqui e o agora. Então não importa qual momento você está vivendo. Esse momento sempre é o mesmo momento, o aqui e agora, mas visto de um ponto de vista diferente. O tempo é real
como uma experiência, mas essa experiência também só acontece em um momento, até nessa realidade física. Por exemplo, pensa em qualquer coisa que aconteceu ontem. Quando pensamos em um passado e futuro, igual você fez agora, usando nossa imaginação, a gente está, na verdade, criando uma imagem mental na nossa própria cabeça, na nossa imaginação, e a gente está criando essa imagem mental no momento presente, no agora. Então essa lei é muito simples, mas ela é muito profunda. Você nunca vai deixar de existir no eterno aqui e agora, porque esse é o único momento e lugar que existe. Por mais que a gente possa criar a experiência de existir em vários momentos e vários lugares, que é essa experiência de estar encarnado. Eu gosto de refletir sobre essa lei que, como o todo é infinito e existe em um único momento, ele quer se conhecer de infinitos ângulos. Inclusive, ele quer se conhecer de ângulos onde parece que existe mais do que um momento. Comenta aqui embaixo se deu para entender ou se você quer que eu faça um vídeo só sobre isso, porque eu sei que esse conceito ele é muito profundo. Quarta lei da existência. O que você coloca pra fora é o que você recebe de volta. Então, imagina que você tá olhando de frente para um espelho. Se você fica com cara de brabo pro espelho, o espelho vai ficar com cara de brabo pra você. Se você fica mostrando a língua pro espelho, ele vai mostrar a língua pra você. Se você quer que o espelho sorria pra você, a única forma dele sorrir pra você é você mudando o seu próprio rosto. É você sorrindo. Da mesma forma, a realidade física, ela é um espelho do seu estado vibracional, que envolve suas crenças, seus sentimentos, seus pensamentos e as suas atitudes. A lei aqui é: o mundo funciona como um eco do que você emite. Não sempre com as mesmas palavras, mas com a mesma vibração. Você pode falar assim, puta que pariu, mas você pode falar puta que pariu de um lugar de diversão, de achar engraçado, e isso vai ser uma vibração. Mas você pode falar puta que pariu com raiva e reclamando da vida, e isso vai ser uma outra vibração. O universo vai responder para a vibração do que você sente, do que você acredita principalmente, muito mais do que você fala. As falas podem ter sentidos diferentes dependendo de qual vibração a gente está tendo a intenção de falar. Então assim, de certa forma, essa é a tão falada lei da atração, só que colocada, na minha opinião, de uma forma muito mais elegante e muito mais universal. Então pensa comigo, tudo existe dentro do de um ser só. A energia que você coloca pra fora, já que tudo tá dentro do e não existe fora de verdade, você recebe de volta em algum nível, porque tem que voltar pra você, porque tá tudo dentro de uma coisa só. Mas daí as pessoas perguntam, e daí quando a gente tá vibrando algo positivo e algo negativo acontece, Edu? Quando tiveram situações dolorosas que aconteceram comigo quando eu era criança, eu não tava vibrando isso, eu era uma criança inocente. Eu tava colocando aquilo pra fora? A resposta aqui, segundo o Bashar, é a seguinte: não necessariamente as coisas que acontecem na nossa vida vêm por causa do que a gente colocou pra fora como um ser físico. Muitas vezes vem como um ser maior. Então não esquece de uma coisa que eu sempre falo aqui no canal. Você escolheu estar aqui nessa encarnação física, porque você é o todo. Então a escolha do todo não é diferente da sua escolha. Você escolheu estar aqui. Então todos nós escolhemos o caminho que a gente iria trilhar, e até mesmo os desafios, por mais grandes que eles sejam. E essa escolha em si é uma energia que você coloca pra fora. Então até mesmo os desafios que a gente não esperava que iam acontecer e às vezes não correspondem com até mesmo a positividade que a gente estava emanando naquele momento, entenda que no nível superior, você colocou pra fora aquilo também. Por isso que essa lei continua valendo. A gente escolhe o caminho que a gente vai trilhar para os aprendizados que a gente precisa viver nessa vida, inclusive envolvendo certos desafios de realidade física. Ao mesmo tempo, tá? Mas ao mesmo tempo, lembra, essa lei também vale para os significados que a gente dá. Então, nessa realidade física, nem sempre a gente consegue controlar as situações, né? Igual eu falei agora, mas a gente sempre consegue escolher como a gente vai significar as situações. Toda situação, a gente pode dar um significado positivo ou um significado negativo. A situação em si não tem um significado embutido, mas a gente tem como dar o significado que a gente quiser. Então, o significado que a gente dá vai criar uma experiência alinhada com ele. Por exemplo, os significados são como se fossem óculos coloridos que a gente coloca. Se você coloca um óculos vermelho, tudo que você vê fica tingido por vermelho. Não é porque a realidade ficou vermelha, mas é porque você tá vendo com uma lente vermelha. Então, mesmo tendo outras cores na realidade, você vai ver praticamente só a cor vermelha. Da mesma forma, se a gente dá um significado negativo, a gente não consegue ver o que tem de bom numa situação. Mesmo existindo várias coisas boas que a gente pode extrair dali, sejam aprendizados ou outros benefícios. Vamos dizer que eu me planejei para trabalhar em um vídeo importante durante a tarde. Eu vou lá trabalhar e meu computador dá pau. E eu mando para manutenção e ele só vai ficar pronto amanhã ou depois de amanhã. Eu não tenho o que fazer nessa situação. Eu preciso aceitar, porque para fazer o vídeo eu preciso do computador também. Para escrever, para ter ideias, enfim, várias coisas que envolvem criar o vídeo. Eu não só sendo na frente da câmera e começo a falar, eu também elaboro eles. Então, nesse caso, eu não teria o que fazer. Eu teria que aceitar. Se eu der um significado negativo, eu posso dar o significado de que as coisas estão dando errado, e que as coisas dão errado pra mim, que eu não tô no caminho certo, e que eu sou uma vítima da vida. E aí, quando eu faço isso, eu vou emanar mais essa vibração, e eu vou reforçar pra mim essa autoimagem
de vítima pra mim. Vou sentir que eu sou uma vítima, um coitado mesmo, não consigo mudar minha vida. Então esse é o significado negativo. Mas eu também poderia, numa outra opção, também tenho a opção de dar um significado positivo, de usar positivamente. E daí, nesse caso, eu posso pensar assim, cara, eu sei que isso não é o que eu tava planejando, mas deve ter acontecido por alguma razão. Então como que eu posso usar de uma forma positiva aqui o que eu tô vivendo? Como que eu posso fazer meu dia ser bom? E aí nessa hora eu lembro que tem um livro que eu queria ler faz tempão, mas eu não tenho tido tempo, porque eu tô priorizando outras coisas. Então eu vou aproveitar esse momento que eu tô livre e vou me concentrar em ler esse livro. Tirar o celular de perto e me concentrar nele mesmo. E leio ele inteiro numa tarde só. Aí o livro ele me dá insights muito poderosos. E no outro dia, quando eu vou gravar o vídeo, quando eu vou escrever e gravar, o vídeo fica muito melhor. Ajuda muito mais pessoas por causa do conteúdo que eu li no livro. E ele viraliza. E aí, isso é um exemplo pra você ver que a situação em si, ela poderia me fazer me sentir mal, mas eu também poderia usar ela positivamente e podem acontecer coisas boas nesse nível também. Pode ser que a coisa ruim que aconteceu é a melhor coisa que podia acontecer pra você. Mas pra isso acontecer, você precisa usar positivamente. Então, isso vale pra tudo que acontece na nossa vida. Mesmo que as coisas sejam desafiadoras, a gente pode crescer com aquilo, a gente pode usar de alguma forma positiva. Falando dessa lei, né, de colocar pra fora e receber de volta, outra dica muito importante é você entender como estar a serviço do outro faz com que o universo esteja a serviço de você. Então, de novo, o exemplo do espelho. Pensa assim, tipo, tudo é um espelho da tua energia. Quanto mais você se dedica pra realmente contribuir com a vida das outras pessoas, tipo, de fato, assim, olhar pro outro, colocar o outro de alguma forma em primeiro lugar, e contribui para a vida das pessoas, e não necessariamente só pessoas familiares e tal, mas pessoas que você faz no seu trabalho, no seu serviço mesmo, de realmente contribuir com a vida dos outros. Com o tempo, na medida que a gente vai colocando isso para fora, o universo vai começando a mesma intensidade querer contribuir com a nossa vida também. Ele reflete esse serviço diretamente para nós. E, inclusive, esse é um dos grandes hacks, um dos grandes macetes da cocriação. É você estar a serviço do outro, porque o outro é só um espelho seu, então você está a serviço do outro, o universo vai estar a serviço de você também. E agora vamos para a quinta lei, para costurar tudo isso que a gente falou com um grande paradoxo. E essa quinta lei diz: tudo na existência vai mudar um dia, menos essas 4 primeiras leis. Então, para simplificar, de novo, né? Imagine um teatro onde sempre acontecem diferentes peças de teatro. Então mudam as peças, às vezes é Shakespeare, às vezes é uma produção brasileira, às vezes é uma produção francesa, várias peças de teatro diferentes. Mas sempre tudo acontece no mesmo palco. Então mudam as peças, mudam os atores, mudam os figurinos, mudam os cenários, as falas, mas sempre tem um palco onde tudo acontece. Com bastidores, com luz, com espaço, com uma perspectiva específica. Então as experiências trocam de forma infinitamente na vida, né, no universo. Mas a estrutura que permite que as experiências existam, que são essas 5 leis, permanece. Então todas as possíveis configurações de energia no universo um dia vão mudar, menos essas 5 leis. Por isso que é tão importante, entre aspas, se apegar a elas e começar a reconhecer com profundidade e constância cada uma delas. Porque elas nunca mudam. Tipo, você tá sempre sendo você, primeira lei. O todo sempre é todas as partes, e todas as partes sempre são o todo. Isso também não muda. Tudo existe aqui agora e nunca vai deixar de existir. Tu pode conferir todo momento que você quiser, pode conferir. Agora é agora, você vai ver que é agora. E o que você coloca pra fora é o que você recebe de volta. Então, todas as possíveis configurações de energia no universo um dia vão mudar, menos essas 5 leis. Por isso que é tão importante você se apegar a elas e começar a reconhecer com mais profundidade e constância cada uma delas na sua vida. Porque elas são como se fosse uma base sólida pra gente poder se apoiar em literalmente qualquer momento das nossas vidas. Então assim, assista esse vídeo mais vezes, porque esse conteúdo ele é muito profundo, dá pra você refletir muito. Mas às vezes só saber dessas leis não basta pra resolver nossos perrengues da nossa vida. Pra gente mudar a realidade que a gente vive, seja financeiramente ou amorosamente, a gente precisa entender com mais profundidade como mudar de frequência vibracional e como usar a ajuda do nosso eu superior para manifestar essa mudança sem tanto esforço. Para você aprender isso, eu recomendo você assistir esse vídeo aqui, onde eu também falo do Bashar, só que daí é sobre como mudar de realidade paralela.